Então tá. Então, pessoal, para a gente começar agora essa aula, a gente vai verificar padrão de entrada. Então, assim, a gente não verificou o padrão de entrada ainda de maneira completa até o momento. O nosso projeto 1 não teve projeto de padrão de entrada. O padrão de entrada eu expliquei um pouco, uma aula para vocês, que é o quê? Que é aquele o que fica normalmente na frente da residência de vocês ali, onde fica o medidor. Cada tipo de residência tem um padrão de entrada. Os padrões se repetem na grande maioria dos casos, mas a gente vai ver que existem alguns tipos de padrão de entrada que eu posso construir para dentro de uma residência para poder trazer energia, vamos dizer assim, né, para a minha residência. Mas basicamente quem é que define o padrão de entrada? Quem é que define essa norma? Vocês vão ver que quem define é a distribuidora local, que daí distribuidora entendam como cooperativa ou a Celesc, beleza? Na nossa região, Santa Catarina, ou tu é atendido por cooperativa ou por Celesc. Então, por isso a gente vai ter duas normas. As normas das cooperativas, que elas se reuniram e criaram a FECOERUSC, e fizeram uma norma para todas as cooperativas, e também tem a norma da Celesc, que é aí para quem é entendido pela Celesc. Beleza? Então são duas normas de padrão de entrada que a gente vai ter que, vou botar entre aspas, analisar, porque a gente vai analisar a da Celesc. Porém a da FECOERUSC vocês vão baixar também, quem quiser, né? Ah, eu quero fazer o meu projeto 2, professor, usando a norma da FECOERUSC. Tranquilo. Que daí, sei lá, eu sou atendido por cooperativa, já quero me acostumar, então daí tu usa o padrão da cooperativa, que vocês vão ver que não muda muito em relação à da Celesc, tá? Elas se repetem em muita coisa e tal, se diferenciam em algumas particularidades. Daí. Então a gente vai ver agora o padrão de entrada. O padrão de entrada, então, ele vai estar dentro dessa parte aqui de determinação do padrão de atendimento e divisão de circuitos, onde a gente define o padrão de entrada. E depois disso a gente vai fazer um desenho. Na verdade a gente não vai fazer o desenho, a gente vai copiar um desenho da norma da Celesc. Porque normalmente é feito assim, tá? A gente pega o desenho da Celesc, que vai estar em PDF, faz a conversão para AutoCAD e gera o desenho. Depois, é claro, né, tem que alterar algumas características. Tamanho do condutor, entre outros dados que devem ser alterados no desenho para conter os valores de acordo com o teu projeto. Então, não é só um Ctrl+C, Ctrl+V. Tu vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V na parte mais bruta, que é o desenho em si, vocês vão ver ali o desenho, e depois a ideia é fazer essa alteração. Então, continuando, galera, primeira coisa importante, tá? Como eu falei, o padrão de entrada é determinado por distribuidor e por cooperativa. Então, se tu vai para outro estado, Rio Grande do Sul, Paraná, se ela vai trabalhar para outro local, tu tem que pegar a norma da cooperativa local, tá? Sei lá, vai para o Paraná, Paraná é Copel, vai para a região de São Paulo, tem bastante cooperativa também, vai para o Rio é a Light, é a distribuidora que está atendendo no local. Então tem que pegar a norma dela. As normas elas não são iguais para todo o Brasil. Por quê? Porque cada região tem a sua particularidade de funcionamento. Algumas são 127, algumas fase neutro é 127, fase 220. Então cada região trabalha de uma maneira, tem as suas regras, né? Ela se repete, como eu falei para vocês, em muitas coisas, porém tem que sempre verificar a norma local, tá? Não adianta eu pegar a norma da Celesc e fazer um projeto de acordo com a norma da Celesc lá para o Rio de Janeiro. Chega lá, se tem uma coisinha que deveria ter alterado, eles não aprovam, tu vai ter que retrabalhar em cima do teu padrão de entrada, do teu projeto e alterar. Então, como eu falei para vocês, aqui em Santa Catarina a gente tem Celesc e FECOERUSC. FECOERUSC é a união das cooperativas, tá? Antigamente as cooperativas tinham uma norma por cooperativa e depois eles decidiram se reunir, isso não faz muito tempo, tá? Se reuniram, acho que foi ali em torno de 2004, 2005, que se reuniram e criaram a FECOERUSC, que é essa federação aí das cooperativas unidas de Santa Catarina, alguma coisa assim. Então, a gente tem aqui agora, conforme eu estou mostrando para vocês, 3 links onde já dá direto na norma, beleza? Então eu vou ter que gerar esse PDF ainda atualizado e mandar para vocês. Mas o que eu queria de vocês? Isso também eu faço, iria fazer na aula lá, nossa, né? A gente ia ter o notebook normal. Eu quero que vocês entrem no site da Celesc, que eu vou entrar aqui agora também. O site da Celesc, que é esse site aqui, para a gente baixar a norma junto. E por que eu vou ensinar isso para vocês? Porque daí vocês baixando a norma agora, vocês sempre vão saber onde mais ou menos baixar, como acessar, qual norma que nos interessa, porque o nome da norma ela não muda. O que muda é a revisão, a edição dela, a atualização. Então o número da norma sempre vai ser a mesma. O que tem que ficar ligado é o seguinte, quando for fazer o teu projeto, sempre dá uma verificadinha, ver se a norma foi atualizada ou não foi. Porque se tu se basear numa norma antiga e fizer o projeto, se alterou um negócio que era decorrente daquele teu projeto ali, vai acabar não sendo aprovado. Aí vai voltar para ti como uma forma de retrabalho.
Então, dito isto, galera, a gente vai ver que ó, o site está atualizado. Não sei se tem gente que entra no site da Celesc para pegar a fatura, mas ela atualizou há pouco tempo atrás, o site da Celesc. Agora ele está assim, conforme vocês estão vendo aqui. O que nos interessa aqui então? A gente vira aqui ó, em projetos elétricos e normas. Tá aqui, ó. Projeto elétrico particular e normas técnicas. Tudo que você precisa saber para ficar de bem com os padrões. Beleza? A nossa aula, lembrando, ela é padrão de entrada, então ela está bem dentro desse tema aqui. Podem clicar ali. Vocês vão cair nesse carinha aqui, ó. Projetos elétricos e normas. Que tem tudo a ver com a nossa disciplina. Aqui tem duas partes. PEP Web e normas técnicas. O que é o PEP Web e o que são as normas técnicas? Ali, normas técnicas, onde a gente vai acessar para baixar as normas. Já estou adiantando isso para vocês. Mas o que seria esse PEP aí? O PEP, na verdade, é a abreviação de Projetos Elétricos de Particulares. Então, o que acontece? Se eu quero jogar um projeto, subir um projeto, para a Celesc revisar, para ter aprovação, para poder eu instalar o meu padrão de entrada lá em casa. Como é que eu faço isso na Celesc? Tu vai lá, faz o teu projeto, tu gera o PDF desse projeto, tu não precisa imprimir, tu vai criar uma conta para ti no PEP Web, aí tu vai lá, vai criar uma conta e tu vai subir o teu arquivo dentro desse PEP Web. Então lá eles vão receber esse arquivo, vão passar para algum responsável, ele vai revisar o teu projeto, vai dar um ok ou um não ok. Uma coisa importante, tá? O PEP ele pode ser acessado tanto pelos projetistas, que aqui ó, o PEP é projetistas, quanto os clientes. Então, se tu está fazendo padrão de entrada para um cliente e tu manda o teu projeto para lá, e teu projeto foi reprovado por tal coisa, ou está em revisão por tal motivo, o teu cliente também recebe uma informação, dizendo, ó, o projeto foi reprovado em tal dia, tal horário. Então, saibam que o cliente fica sabendo, quanto o projetista também, quanto a Celesc. Então isso aqui já fica explicado para vocês. Quem quiser depois ingressar mais na área de projetos vai ter que dar uma olhadinha como é que faz ali para criar um usuário, PEP Web e tudo mais. Né? Para isso agora eu vou acessar as normas técnicas. Aqui. Acessando as normas técnicas, aqui está um menu maior. Tá vendo aqui, ó? Um menu, vamos dizer assim, cheio dos materiais de cada norma. Então assim, ó, se eu quero acessar uma norma referente a padrão de entrada, que é o que nos interessa aqui agora. Padrão de entrada. Eu clico ali, ele já muda para padrão de entrada. E com isso, eu consigo ver aqui, ó, comunicados. Comunicado número 32, alteração do percentual sobre a demanda contratada para ajuste do relé secundário. Aqui tem os comunicados de acordo com a data. Ó, maio de 2018, janeiro de 2019, maio de 2019, julho de 2019. Então percebam que aquela norma que a gente vai usar aqui, ó, 3210001, ela foi revisada ano passado, em julho de 2019. Tranquilo? Então se ela foi revisada esse ano aí, ó, em julho, eu tenho que baixar a versão mais nova. Mas como é que eu baixo? Eu venho aqui em normas, ó. Aí aqui vocês já fiquem cientes disso. Eu consigo ter acesso aos arquivos. Tem essa aba desenho aqui, ó, que mostra desenho dos quadros de medição, desenho das caixas. Deixa eu ver se já botaram o desenho do poste, não. Desenho característico do kit padrão com caixa de medição incorporada. Desenho dos quadros de medição coletiva em bicarbonato. Quadro de medição coletivo para barramento blindado em polibicarbonato. Tá, eles não têm nenhum desenho padrão. Tem esse aqui, ó, que eu vou até baixar depois para ver. Kit padrão com caixa de medição incorporada. Deixa eu até já botar para abrir para depois a gente poder ver se já tem. Ó, mas o desenho tá. Deixa eu ver aqui, desenho do kit postinho. Ó, esse aqui tá um que a gente pode usar para medidor monofásico. Então perceba que tem o desenho, eles já separaram pelo menos as páginas, a gente já consegue ter acesso separado. Porém, o desenho não está em DWG, tá vendo que ele está sempre em PDF aqui, né? Ó, desenho do kit postinho. Deixa eu abrir aqui o 2 para nós ver. Desenho 02 é para 2 medidores no poste. Desenho 03, 3 medidores. Deixa eu ver o 4. Um medidor. Deixa eu ver o que muda desse pro primeiro lá. Daí tem que ler com calma para ver o que ele muda em relação ao primeiro. Medidor, monocomponente, polietileno, tal. Não sei, talvez isso aqui seja a caixa trifásica, uma caixa um pouquinho maior. Mas depois a gente olha com calma aqui. Mas basicamente é esses desenhos aqui que a gente vai usar. Mas o que nos interessa aqui baixar agora? A norma primeiro, né? Vocês já podem baixar esse desenho aqui. A gente vai ver, talvez a gente vai usar ele aqui, ó. Acesse o arquivo em formato zip.
E eu quero que vocês baixem também isso aqui, ó, N321, que é essa norma aqui que nos interessa. Foi alterada em julho de 2019. E essa aqui não precisa baixar, mas ela também está presente no PDF. Depois eu vou comentar sobre ela, tá? Mas essa aqui, ó, como vocês estão vendo, é para edifícios de uso coletivo. Então, quando eu tenho mais de uma medição agrupada, eu tenho que baixar essa norma para verificar o que eu tenho que fazer a mais. Aí esse arquivo aqui é referente a essas normas de uso coletivo. Mas o que nos interessa mais é essa norma aqui, ó. Fornecimento de energia elétrica e tensão secundária de distribuição. Beleza? O que é importante vocês já começarem a ter? Quando eu falo tensão secundária, é que eu vou receber a energia em 220. Quando está aqui, ó, N321002, fornecimento de energia elétrica em tensão primária de distribuição até 25 kV. Isso aqui é quando eu recebo em tensões maiores. E essas tensões maiores eu tenho que fazer a conversão. Então, quando eu tenho que botar um transformador, botar um poste com transformador, botar uma subestação, eu vou olhar essa norma aqui. Até 25 kV, que eu vou receber em alta tensão. E eu vou ter que fazer a conversão como cliente. Quando eu já recebo em 220, normalmente uma casa, uma residência, que é o que a gente está fazendo em projetos 1, a gente olha essa aqui. Então, essa aqui que nos interessa no momento, tá? N3210001. Vou até usar ela aqui também, ó, vou botar para baixar. Tá aqui ela. Perceba que de novo ela foi revisada em julho de 2019. Ela foi revisada, na verdade, eu acho que em maio de 2019, se eu não me engano. Deixa eu até olhar aqui. Deixa eu olhar aqui o negócio. Maio de 2016, alteração das normas, passando de disjuntor pós-medidor. Ah, teve uma alteração aqui. Maio de 2000. Ela teve uma edição 9 em maio de 2019. Eu lembro que isso alterou no meio da nossa aula de projetos. E depois, em julho de 2019, eles atualizaram de novo. Então, em 2019, essa aqui é a mais atual, julho. Tá aqui ela. Como eu falei pra vocês, vocês têm que sempre entrar antes de qualquer projeto para verificar se teve atualização ou não, tá? Evitem usar as normas antigas. Então, tá aqui a norma. Ela é, sim, um pouco extensa, tem 162 páginas. Mas por que ela é extensa? Porque no final você vai ver que ela tem bastante desenho. Ó. Bastante desenho, esquema de ligação e tudo mais. Então assim, ó, usem a norma a favor de vocês, né? Então vocês têm que pegar essa norma, não precisa ler ela inteira, porém é sempre bom tu ter ela baixada para te tirar uma dúvida em relação a como tem que ligar algo, ligar um padrão de entrada, entre outros aspectos. Lista de desenho. Aqui tem uma breve explicação do que é cada coisa, tá? Ramal de entrada, ponto de entrega, entrada de energia elétrica, ramal de ligação, vistoria. Aqui tem, ó, importante vocês verem aqui, ó. Condições, deixa eu ver onde é que está isso. Aqui, ó. Campo de aplicação, limites das normas. Daí aqui as condições não permitidas para te poder ligar uma norma. Isso aqui é quando tu vê que tem alguma coisa muito... Tipo aqui, ó, motor monofásico, 2 fios, alimentado em 220 com potência superior a 3 CV. Isso a norma não permite que tu instale. Máquina de solda, transformador monofásico, potência superior a 5 kVA. Não pode ter também, senão eles não permitem tu ligar isso. Motor monofásico alimentado em 440, com potência superior a 10 CV. Esses tipos de máquina, a Celesc não permite tu ligar. E aqui também que a gente encontra aquela questão do limite de fornecimento aqui, ó. Como é que eu vou receber a energia? Se for monofásica 2 fios, até 15 kg, 3 fios. Com unidade de consumidor que possua tensão 440 tal, com carga instalada até 550 watts. Bifásico a 3 fios, entre 15 e 25. Trifásico a 4 fios, entre 25 e 75. Isso aqui a gente já comentou na aula, eu mostrei para vocês aquela tabelinha e tal, que já apresentava essa informação. Aqui só estou reforçando ela, né? Tá, pessoal, dito isto, vamos continuar aqui então a nossa aula na apresentação. Baixaram a norma, ok, já está aí. Já mostrei para vocês onde é que vocês baixam ela e por que ela é tão importante. A da Fekueruski, só vou entrar aqui também, ó, é essa aqui. Tem 92 páginas da Fekueruski. Ao final também tem bastante desenhos aqui. Ó. Mas basicamente, como eu falei para vocês, ela é muito parecida com a da Celesc.
Então, informado isso, já mostrei pra vocês onde é que vocês baixam ela, mantenham-se sempre atualizados quanto a essa norma, tá? Porque ela é bem importante. Então vamos dar só uma... Aqui tem alguns breves conceitos, tá? Vou explicar bem rapidinho, mas basicamente o que é concessionária distribuidora? Ela é o agente responsável por distribuir energia elétrica, normalmente dentro de centros consumidores. Normalmente centros consumidores são cidades, né? Então a concessionária distribuidora, normalmente ela vai ter a parte de distribuição. Quando eu falo distribuição, ela tem uma parte de distribuição em tensão baixa, onde ela coloca o transformador, ela é responsável pela manutenção do transformador e entrega energia também em níveis de tensão baixa, como eu falei, em 220. Diferente de uma empresa agente em cima de uma linha de transmissão, tá? Linha de transmissão é diferente da linha de distribuição. E vocês estão vendo em sistemas de energia. Transmissão trabalha com potências e tensões maiores, diferente de uma distribuidora. O consumidor, ela pode ser pessoa física ou jurídica, é bom sempre a gente deixar claro isso, tranquilo? Uma unidade consumidora, daí agora que a gente vem, é uma parte importante. Unidade consumidora basicamente é o quê? É um conjunto composto por instalações, onde eu vou ter um ramal de entrada, equipamentos elétricos, condutores e vários tipos de equipamentos, né, por onde eu recebo a energia. E uma coisa importante de falar para vocês, tá, pessoal, é o seguinte, ó. Vou ler com calma essa frase aqui, ó. Pelo recebimento de energia elétrica em apenas um ponto de entrega. Tranquilo? O que eu quero dizer com isso então? Quando eu tenho uma unidade consumidora, uma UC, eu recebo energia por um ponto só. Não posso receber por dois pontos. Por exemplo, sei lá, vamos imaginar a casa de vocês. Imagina um poste na frente da casa recebendo energia e um outro poste no fundo da casa recebendo energia também. Daí vai ter gente que vai dizer, tá, professor, mas isso é uma redundância, vai garantir que, sei lá, se arrebentar o cabo da frente tem um cabo de trás, vai me dar mais segurança. Não é por aí, tá, pessoal? Primeiro, normalmente é bem difícil de acontecer um acidente de arrebentar o cabo do padrão de entrada. Tudo bem, eu sei que acontece, mas isso é quase impossível de acontecer. E segundo, quando tem dois pontos de entrada de energia, de entrega numa residência ou C, primeiro, tu tá fora da norma, isso não pode acontecer, né? E segundo, isso diminui a tua segurança. Imagina o seguinte, pegou fogo na casa, tu precisa correr até o disjuntor geral na frente da casa para desligar e cortar o fornecimento de energia. Aí se tu tem uma casa com dois pontos de entrega, tu tem que ir lá na frente e depois lá atrás. E lembrar disso ainda. Se for uma pessoa que não mora ali, normalmente ela não está acostumada a esse tipo de entrega. Por isso que a norma ela é bem clara, ela limita a tua entrega a apenas um ponto. Tu recebe energia por um ponto só e fechou. E é isso aí. Tranquilo? Então, como eu já falei para vocês, tem que ficar ligado, você recebe por um ponto só e não dá para receber por dois pontos. É sempre importante a gente deixar isso bem claro. O que seria o ponto de entrega dentro da norma? É a ponto de conexão do sistema elétrico da distribuidora com a instalação elétrica da unidade consumidora. Então, onde é que a gente faz isso? Normalmente no padrão de entrada. Esse é o ponto de entrega. Então, a distribuidora ela vai trabalhar com vocês até o medidor. Então, a energia que chega até o medidor, antes de passar por dentro dele, antes de passar pela medição, a distribuidora está responsável. Depois que passa do medidor, aí é com vocês. Então, se der um problema dentro de casa, se fechou um curto dentro de casa, se está tendo fuga de corrente, está perdendo dinheiro com isso, se passou pelo medidor, como eu falei, o problema é de vocês, não é mais da distribuidora. Por isso que a distribuidora está preocupada com o tipo do teu padrão de entrada. Por isso que a norma, basicamente, ela define em relação ao padrão de entrada, ela não fala nada do teu projeto dentro da tua casa. Tanto que dentro da casa, qual é a norma que a gente aplica? É a NBR 5410, que é uma norma nível Brasil. Beleza? É uma norma que a gente aplica dentro de uma residência. Se tu não aplicou também, não tem basicamente nenhum órgão que vai vir te fiscalizar quanto a isso. A não ser que dê algum problema, aí depois sim pode acabar caindo a fiscalização dessa norma. Mas se tu fez a tua casa de qualquer jeito, colocou cabo em meio para chuveiro e tudo mais, a distribuidora não está nem aí. Ela vai te entregar até o padrão de entrada, dali para dentro é contigo. Se pegar fogo na tua casa, o problema é teu, bem dizer, né? Para não responsabilizar a distribuidora. Tá certo, tá errado? Eu não julgo tão errado não, tá? Porque se responsabilizar pela energia, pelo projeto, pela instalação dentro de uma casa é bem complicado. Imagine que o cara construir uma casa, 2, 3 andares, e vai ter que ir lá a distribuidora revisar toda a instalação. Olhar como é que tá as emendas, revisar tudo como é que foi feito, para depois fazer a ligação. Isso vai atrasar muito o serviço da distribuidora. Fora que vai aumentar muito o prejuízo dela também, né? Quando der qualquer problema, qualquer acidente, a culpa ia cair para cima dela. Por isso que dentro da casa é com vocês. Que normalmente é refletido para o projetista que fez a RT referente ao projeto, né?
Então, dito isto, por último, que é bom comentar, né, dos conceitos, é a parte de padrão de entrada de energia, que é onde normalmente hoje fica o que a gente chama de kit postinho, beleza? Kit postinho ali, tá ali, ó, entre aspas. Por que eu falo kit postinho? É que antigamente era o que? Era um poste onde tu botava o medidor. Mais antigamente ainda, o medidor ficava na parede da casa. Então tu fazia lá tu chubava a caixa na parede da tua casa e botava o medidor lá. Só que é claro, daí o cara que vai fazer a leitura ele tem que entrar dentro do cercado para fazer a medição. Aí a Celeste foi cortando isso. Primeiro ela cortou como? Ó, agora o medidor tem que ficar no limite do teu terreno. Então, por exemplo, o teu poste lá com o medidor tem que ficar bem no limite do terreno, bem na frente, para o cara poder fazer a leitura. Se tiver a grade na frente, tu tem que ainda fazer um corte na grade, abrir um quadradinho para poder enxergar bem o medidor. Então ela foi bem clara, ela melhorou isso com o passar do tempo e foi atualizando a norma. Então hoje em dia, aquelas casas que tem o medidor na parede, não pode mais. Se tu ligar lá para eles, ó, eu quero atualizar meu padrão de mono para trifásico. Eles vão lá, vão olhar, ó, tu tem que atualizar o teu padrão de entrada, tem que botar um poste, tem que dar algum jeito e trazer para ponta do terreno. Na parede não pode mais, se a casa for muito antiga, né? Só algumas coisas que é bom comentar, vocês ficarem cientes, né? Então aqui está o limite da norma, tá pessoal? O que é importante a gente entender do limite da norma? Até onde essa norma se aplica. Quando tem um agrupamento de até 3 medidores monofásicos, ou um monofásico e um bifásico, ou um monofásico a 3 fios, no caso um trifásico, vamos dizer assim. Então até onde essa norma se aplica? Eu vou mostrar aqui para vocês. Vou mostrar em forma de desenho que talvez vai ficar um pouco melhor. Imagine o seguinte, nós vamos ter o poste, imagine que isso aqui é um poste, né? E chega 4 fios até o poste, que é a fase R, S, T e o neutro. Então se chega essas 4 fases até a tua casa, deixa eu só apagar aqui para ficar mais fácil aqui, que não passa na verdade, né? Ó, vai chegar até na tua casa a fase R, fase o PowerPoint me ajuda. Deixa eu apagar aqui de novo. Fase R, fase S, fase T e o neutro. Chega até a tua casa. Então imagina o seguinte. O que essa norma então ela limita? Se tu tem um relógio monofásico, um medidor no caso, não é relógio não, um medidor monofásico, tu vai usar ou a fase R, ou a fase S, ou a fase T e o neutro, né? Então, ok, está dentro da norma. Se eu tenho uma casa com medidor monofásico, está dentro da norma, está ok. O que a norma diz também que é um outro limite? Um relógio mono, um medidor mono, né? E um medidor bifásico. Então imagina o seguinte, se eu tenho um medidor que era mono, né? Troquei, botei um medidor bifásico. Se tu tem um medidor bifásico, o que tu vai fazer? Tu vai usar a fase R e a fase S e o neutro. Tá ok? Tá ok. Então continua dentro da norma. Se eu vou usar um medidor trifásico, o que vai acontecer? Vamos ver se está dentro da norma ainda. Vai vir a fase R, fase S e a fase T e o neutro. Está dentro da norma ainda? Tá ok. O que começa a fugir da norma então? E por que ali a norma ela é específica com alguns casos? Tipo aqui, ó, um mono e um bi. Eu posso ter mais de um medidor no mesmo kit postinho ali, vamos dizer assim? Pode. Tu pode ter, que tanto tem no desenho ali, né? Medidores, no caso do kit postinho, com até 3 medidores. Ficar os 3 um em cima do outro assim, ó. Embutidos no poste. O que eu faço então quando eu tenho 3 medidores? Eu tenho 3 medidores mono. Eu vou lá e jogo a fase R para cá, fase S, fase T. Um para cada medidor. E o neutro, é claro, para os 3. Estou dentro da norma? Ainda estou dentro da norma. Tá ok. Vamos para aquele outro segundo caso ali. Ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Onde eu tenho 2 medidores e um é bifásico e o outro é mono. Então, ó, R para cá e ST para cá. Estou dentro da norma ainda tá. Quando que eu vou fugir da norma? Quando acontece isso aqui, ó. Tu tem 2 medidores bifásicos. O que tu vai ter que fazer? RS, ST. Isso pode? Daí já não pode. Quando que começa a fugir da norma então? Quando eu tenho divisão de fases entre mais de um medidor. Aí começa a fugir da norma.
Então, por exemplo, se eu tenho um relógio trifásico e um outro mono, eu vou ter que dividir uma das três fases, porque vai ser RST para um e para o outro eu vou ter que jogar ou R, ou S, ou T, e isso não pode, a norma não permite. Então, o que, que a norma te limita então? A isso aqui, ó, chegar aos 4 fios. O R, fase 1, fase 2, fase 3 e o neutro. É isso que a norma te entrega, que ela estabelece que é o limite dela. Quando eu tenho que dividir fases entre medidores, eu não posso ter esse tipo de ligação. Aí eu vou ter que ter um outro caixa, no caso que a gente chama de BEP, que é um barramento. Daí vai ter um barramento onde eu divido as fases para mais medidores. Quando eu tenho um BEP, que é esse aí, barramento de equipotencialização, aí eu tenho que usar a outra norma, aquela 002 daí. Então por isso que essa norma ela funciona quando? Quando eu não tenho divisão de fases. É mais fácil do que gravar do que essa frase aqui, ó. Limitando-se ao agrupamento de 3 consumidores mono, ou um mono e um bi, ou um monofásico a 3 fios, no caso um trifásico. Beleza? Ou 3 relógios mono, tal. Daí é uma frase mais comprida de se decorar o limite da norma. Por isso que eu acho mais fácil de entender a norma é o seguinte: tu recebe as 3 fases. Se tu tem que dividir uma fase para mais medidores, esquece, não é mais essa norma que tem que olhar. Tu vai ter que olhar uma outra norma. Que aí vai ter que fazer um BEP, vai ter que ter uma caixinha de aterramento e tudo mais. Aí muda o teu padrão de entrada um pouco. Vai ter que ter mais caixas aí, além dos medidores. Então, se eu não tenho divisão de fase, posso aplicar essa norma. Então, se eu tenho um relógio tri, está dentro da norma. Se eu tenho 3 relógios mono, tem 3 casas do terreno. Eu agrupo ali as 3 monofásicas. Tu pode usar essa norma. Tem uma casa bifásica e uma casa mono. Tu pode usar essa norma, está dentro ainda. Então já entendam que esse é o limite da norma. E é por isso que é bom a gente explicar isso aqui para saber até onde ela trabalha, vamos dizer assim, né? Deixa eu apagar aqui. Ok, dito isto, vamos dar continuidade. Alguns tipos de ligação. Isso aqui daí eu peguei do livro, tá? Não peguei da norma. Mas quais os tipos de ligação que a gente vai encontrar de saída, no caso, para a gente receber numa residência? A primeira, delta com neutro. Como é que ela funciona? Eu vou ter aqui, ó, fase, que aí vai estar entre esse ponto e esse ponto. Esse mesmo fase aqui, ó, que vai estar entre esse ponto e esse. E esse outro fase que vai estar entre esse e esse. Perceba que para o neutro eu derivo uma parte central de uma das bobinas e vou ter uma que chama aqui de ponto neutro. Como eu tenho esse ponto neutro, eu vou conseguir ter ainda essas duas fases, que é um Vzinho minúsculo, também daqui, ó. É diferente desse V maiúsculo. Esse V maiúsculo é uma tensão maior, porque eu pego daqui e daqui da bobina. Esse V minúsculo eu vou pegar entre o neutro e aqui, ó. Perceba que é metade da bobina. Então vai ser uma tensão menor. Que é da onde eu consigo ter então o 115 e o 230. Aí nesses tipos de ligação, por exemplo, eu vou encontrar lá em São Paulo, por exemplo, onde eu vou ter lá o 115 e o 230 se eu precisar ligar um chuveiro. Esse é um tipo de ligação possível. Tranquilo? Qual que é o problema desse tipo de ligação? É que para 230 eu tenho fase e não tenho neutro daí. Aí eu vou ter que ter disjuntor bifásico, é tudo bifásico daí. Interruptor com dois contatos, tipo a tecla que eu uso para ligar a lâmpada, vai ter que ter 2 contatos para cortar daí. Se eu for jogar fase para a lâmpada, é claro, né? Então, continuando aqui, o outro tipo de eu ligar estrela com neutro. Na estrela com neutro eu vou ter aqui, ó, entre fase 380, e entre fase e neutro, que daí eu pego aqui do centro, ó, eu vou ter o 220. E existe, claro, um outro tipo de estrela, que é onde vai ter o 127, 220 ou 220, 380. Que esse aqui também é usado bastante na ligação de São Paulo. Na verdade, a mais atual de São Paulo agora é essa aqui. É usada essa aqui. E aqui na nossa região é essa aqui, ó. Só que a gente usa só o quê? Só o 220, né? O 380 em casa não é usado. Não tem o porquê, não tem equipamento que é 380, né? Deixa eu só apagar isso aqui que ficou zoado aqui. Próxima ligação. Estrela sem neutro, é onde eu não levo o neutro. Daí eu vou ter ou 220 ou 380 apenas. 220 no claro nessa aqui, ou 380 nessa tipo de ligação aqui. Aí essa ligação aqui é como vocês ligam, por exemplo, os motores de acionamentos.
Vocês levam as 3 fases e não levam o neutro até o motor, porque não é necessário. As próprias o equilíbrio das 3 fases, das cargas ali, já geram o neutro ali referencial. Daí. Alguns desenhos de padrão de entrada, tranquilo, que eu peguei da CEMIG aqui, que no caso foi do livro que eu peguei, isso aqui, ó. Então, o que está sendo mostrado aqui é o padrão de entrada da CEMIG, eu peguei do livro já para diferenciar. Essa aqui do livro é o que a gente vai usar para nossos projetos, mas aqui tem alguns desenhos que são usados em projetos. Ó. Aí esses desenhos que estão aqui, é já para vocês mais ou menos se basearem e começarem a entender como é que vai ser o nosso projeto do padrão de entrada. Basicamente vai ser o desenho de como é feito, como é que é montado o teu padrão de entrada. Perceba que esse desenho para fazer no CAD é um pouco mais complexo mesmo. Tem muito mais detalhes e ele levar muito mais tempo. Por isso que a gente pega o pronto da Celesc e altera de acordo com as necessidades. O que seriam as necessidades? Qual o condutor, qual a seção do condutor, quantos vai entrar, se é trifásico, se é bifásico, se é aéreo, se é subterrâneo. Então tem esses detalhes que a gente vai ter que trocar no desenho. Mas para isso a gente pega o desenho pronto e faz a alteração. Então, falado tudo isso, galera, o que eu vou mostrar aqui agora para vocês? Como eu dimensiono o meu padrão de entrada. Como é que eu faço a parte de dimensionamento do padrão de entrada? Eu basicamente pego essa tabelinha aqui, que já foi mostrada para vocês algumas aulas atrás. Só que nas aulas que eu mostrei, a gente iria trabalhar, que eu falei para vocês, a gente vai olhar até essa coluna aqui. As outras colunas deixem para depois, a gente vai ver depois. Foi o que eu falei para vocês lá naquele dia. Então chegou o momento que a gente olhar o resto das colunas. Mas também não tem nada demais, tá, pessoal? Basicamente, como é que funciona isso aqui? Quando eu for criar um padrão de entrada, eu tenho que definir o seguinte. O meu padrão de entrada vai ser monobiotri. Como é que eu sei disso? Eu olho o que a gente já vinha aprendendo, que vocês já fizeram lá em projetos 1. Tá, beleza. Definir se é monobiotri. O que eu, como projetista, claro, junto com o meu cliente sempre, vou ter que definir agora? Se o meu ramal de entrada vai ser aéreo ou então se ele vai ser subterrâneo. O que seria o subterrâneo? Ele sai lá do poste da concessionária, desce pelo poste, entra num, vamos dizer assim, um eletroduto que vai estar cavado, né, subterrâneo, e vai entrar até ter padrão de entrada dentro da tua casa. Então não vai ter aquele fio entrando na frente da tua casa, não vai ver o fio chegando. Não vai ter um poste com fio chegando. Vai ficar algo mais clean, mais limpo. Algumas pessoas preferem assim, vai ficar mais bonita a fachada da minha residência. Então, se eu optar pelo subterrâneo, eu vou ter que olhar a coluna do subterrâneo. Onde é que eu olho isso? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Se tu escolher subterrâneo, tu vai ter que olhar essa coluna aqui. Se tu optar por aéreo, que é o que a grande maioria das pessoas optam, né? Deixa eu só... Vou usar aqui o marca-texto. Aqui, ó. Aqui é o aéreo. Aqui, desculpa, aqui é o subterrâneo. Se tu optar pelo aéreo, que é o que a grande maioria das pessoas escolhem, tu vai olhar esse cara aqui, ó. Aéreo multiplexado. Então percebam que a coluna basicamente, ó, só vai te dizer o que tu tem que usar de equipamento no teu padrão de entrada para estar de acordo com a norma. Então se a minha casa cair aqui, ó, num trifásico C3 aqui, ó, que a demanda deu isso aqui, o que vai acontecer? Qual o disjuntor que eu vou usar? Se for aquele o pretinho IEC, eu vou usar 63 ampere. Se for o NEMA, o branquinho, eu vou usar 60 ampere. Quantos fios vai ter? São 3 fases, logo vão ser 4 fios, porque tem o neutro também. Beleza, são 4 fios que eu vou ter lá no meu desenho. Qual a seção do meu fio? Não precisa ir lá calcular a seção do fio, porque já está aqui, ó. Se for de cobre, que é o que a gente vai usar, 10 milímetros quadrados. Se for de alumínio, 16. Então a gente vai usar, normalmente é cobre, então vai cair no de 10. Ah não, tá, professor, eu falei com o cliente e ele disse que quer subterrâneo, ele não quer aéreo. Então se ele quer subterrâneo, ele vai escolher, tu vai escolher entre o cabo XLPE ou PVC. Normalmente a gente vai comprar o PVC, né, como eu falei para vocês. Então tu vai usar o cabo, em vez de usar o de 10 para o aéreo, que é o que a gente ia usar, tu vai ter que usar um de 16. Então vai ser um cabo um pouco maior, já percebam isso. Por isso que, claro, o subterrâneo a gente vai gastar mais. Vai ter que cavar
na parte de fora da estrada, vai ter que cavar até o poste. Se o poste estiver do outro lado da rua, vai ter que cavar por baixo do... Aí vai ter que cavar, né, o asfalto, dependendo do caso. Então o teu custo vai ser muito maior do que o aéreo. Por isso que muitas pessoas optam para ser mais rápido e ter menor custo pelo aéreo multiplexado em relação, né, em referência ao embutido, ao subterrâneo, vamos dizer assim, né. Então, ó, vai cair para um 16. Continuando aqui, qual que vai ser o condutor de aterramento? Não precisa calcular nada, tu só vai olhar a tabelinha. Tá aqui, ó. 10 ou 16. Como é que eu sei se é 10 ou 16? Tá vendo? Tem ali, ó, um asterisco ali, ó, 4. Tem um quatrinho ali em cima. Deixa eu dar um zoom aqui pra ver se, ó. 4 ali em cima. É só olhar aqui embaixo, ó. 4. Usar cabo de maior seção quando o ramal for subterrâneo, agrupado com 2 ramais ou com isolação em PVC de 70 graus. O cabo isolado PVC não se aplica ao kit postinho. Logo, se eu vou usar o aéreo, eu vou ter que usar o cabo de 10. Se for subterrâneo, eu uso o de 16. Qual o eletroduto que eu vou usar? Se for subterrâneo, 2 polegadas. Se for o aéreo, tu vai usar 1 quarto de polegada. Já está aqui também para vocês. Pontalete de ferro galvanizado, precisa ser? Nesse nosso caso, não vai ter. Então, basicamente, o que essa tabela aqui nos dá? Todas as informações necessárias para a gente colocar no projeto. E já referenciar ele. Tranquilo? Então, basicamente, o que essa tabela aqui faz? Ela nos ajuda bastante. Eu falei para vocês, ela é grande, ela assusta, né? Com a quantidade de informação. Mas, na verdade, ela está ali para facilitar e muito a vida de vocês no projeto. Porque aqui ela já te dá todas as informações necessárias para te colocar no projeto, colocar no teu desenho. Em comparação ao que tem que ir lá, calcular, dependendo qual vai ser a corrente corrigida e tudo mais. Então aqui já está tudo prontinho. Seguindo a tua linha ali, claro, acertando a tua demanda ali, né, calculando certinho a demanda tal, definido, tu já consegue definir tudo que tu vai usar no teu padrão de entrada. Continuando aqui agora. Tá, eu quero fazer a ligação de um conjunto de medição, da parte de... Eu quero criar um padrão de entrada. Como é que eu posso criar dependendo como é a minha área? Normalmente para a área urbana ou para a área rural, né? Tipo assim, eu e meu vizinho, nós nos damos bem e tal, o nosso medidor a gente vai colocar junto. Vai colocar tipo no meio do terreno nosso e vai colocar um poste ali com os 2 medidores ali. Eu posso fazer isso? Não posso, tal. É isso que é essa parte aqui da norma que está nos dizendo isso. Então aqui basicamente são 8 partes que essa norma aqui nos diz. Ó. O que ela está dizendo primeiro? Se a edificação tem altura suficiente e está no alinhamento da rua, eu posso ligar diretamente a casa no poste da rua. O que isso aqui quer nos dizer então? Que eu posso colocar o medidor grudado na parede, como era antigamente as casas. Só que isso é claro, a casa tem que estar grudada na rua, na calçada. Tipo assim, eu abrir a porta e sair para a calçada. Onde que a gente vê casas assim? A gente vê casas assim, normalmente são em ambientes suburbanos e algumas regiões mais lá para o nordeste, lá para cima. Isso aqui é mais comum, de eu ter uma residência colada na calçada, onde eu já só abro a porta e já saio para a calçada. Aqui na nossa região não, até porque a nossa lei orgânica da cidade não deixa, né? A gente fazer casa assim muito encostada no limite do terreno. Claro, casas mais antigas tem, né? Elas vão até o final do muro do vizinho, mas normalmente não. Hoje em dia, se fazer uma casa nova, não pode. Tem que ter um limite do terreno, tem que estar no meio do terreno, tal. Tem umas regras a serem seguidas para se manter esse padrão. Então, se a tua casa está colada na rua, eu consigo botar o relógio medidor colada na casa. Agora aqui, ó, caso 2. Mais de uma unidade consumidora no mesmo lote e afastada até 30 metros entre elas. Então, se eu tenho o mesmo lote, eu tenho 2 casas, sei lá, mora minha mãe na frente ou atrás, e está a 30 metros de distância a casa, isso do limite das paredes, ó, conforme está ali demonstrado, eu posso botar um agrupamento de medição. Botar 2 medidores no mesmo local ali, ó, conforme está aqui o desenho. 2 medidores aqui. Aí com isso, depois do medidor, eu saio para as casas. Caso 3. Mais de uma unidade consumidora no mesmo lote e afastada mais de 30 metros entre si. A medição ela vai ter que ser o quê? Individualizado. Então vai ter que ter o medidor aqui, perto dessa casa, e o medidor aqui, perto dessa casa. É obrigatório ser assim. Caso 4. A divisa do terreno da edificação está a mais de 40 metros do último poste de redistribuição. Solicitar a Celesc extensão da rede de distribuição. Então o que quer dizer aqui? Eu tenho uma casa que está muito longe
do último poste que eu encontro na rua. Então é uma rua que, sei lá, foi aberta agora nova e não tem poste. Eu tenho uma casa aqui que está mais de 40 metros do último poste. O final do terreno, tá vendo aqui, ó? O final do terreno está mais de 40 metros do último poste. Eu tenho que ligar para a Celesc e solicitar que eles façam a extensão da rede. Aí talvez vão ter que colocar um transformador aqui, ó, para equalizar, ou se não, eles vão colocando mais poste, mais cabo até chegar na tua casa. Caso 5. Mais de uma unidade consumidora no mesmo lote, mesmo pertencentes a uma só pessoa, deverão ter medição em separação localizada no alinhamento. Então o que quer dizer aqui agora? Tenho 3 casas, o que eu posso fazer? Colocar 3 medidores na frente do terreno, para o cara não ter que entrar no terreno fazer a medição. Então eu trago das casas até os medidores e boto os 3 medidores aqui, ó, na ponta do terreno. O importante, como eu falei para vocês, é sempre o medidor está na ponta do terreno. Só nesse caso, é claro que a casa está na ponta do terreno, então o medidor está na casa. Edificações conjugadas situadas no mesmo lote, afastadas ou não da via pública. Utilizar um único ramal de ligação. O que isso quer dizer então? Ó? O que vai acontecer? Temos aqui 2 casas grudadas. Onde que acontece isso? Casas mais novas, que é onde eu moro no segundo andar e embaixo é uma lojinha para me alugar. Uma loja, um escritório para me alugar, uma sala comercial. Eu vou lá e separo, ó, boto um medidor para cada sala. No caso, um para casa e um para sala. Para quem alugar embaixo pagar a sua conta, não vir junto na minha embutida e depois ficar ruim de cobrar, né? Aí tu fala, o cara ligou o ar mais tempo, começa a criar maus costumes, vamos dizer assim, né? Então a gente consegue fazer essa separação. 7. A edificação está recuada do alinhamento. Colocar um poste com medidor incorporado no alinhamento com a via pública. Então o que quer dizer isso aqui, ó? Essa aqui é um pouco diferente dessa aqui. O que eu tenho que fazer então? Aqui, ó, o poste está do outro lado da via. Tá vendo aqui? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar um poste do lado de cá para mim poder trazer aéreo para cá. Tá, professor, mas o professor falou que eu poderia trazer subterrâneo por baixo daqui. Poderia. Só que tu vai ter que ir lá pedir solicitação para a prefeitura e tudo mais, poder cavar o asfalto e depois arcar com a manutenção. Por isso que na norma eles nem trazem o exemplo do cavar o asfalto, porque isso aqui daí depende de outras entidades. Como eu falei, tipo a prefeitura, ela vai ter que liberar tu poder fazer um estrago, vamos dizer assim, né? Parar um pouco a via e tudo mais. É mais complicado daí, né? Propriedades distintas, ó, eu posso fazer um único ramal e colocar um agrupamento de medidor aqui, fica na divisa do terreno, tá vendo aqui, ó? E depois eu jogo cada um para sua casa. Aí o que acontece? Tem que ter um comum acordo entre os proprietários. Os 2 proprietários têm que entrar em acordo e fazer esse agrupamento da medição aqui. A vantagem é que tu gasta menos, tu compra um poste só. Compra um poste, bota no limite dos 2 terrenos e depois distribui energia para cada um. 9, né? A área rural, como é que funciona? A área rural daí, claro, normalmente está sempre voltada a áreas muito grandes, né? Com muita extensão. Então eu vou ter lá uma casa, um ponto de medição e o poste da Celesc às vezes vai estar muito longe. O que tem que fazer em alguns casos, que é o caso do 10 aqui, ó, tu vai ter que botar um ramal, tu gastar um ramal para poder criar como se fosse uma energia dentro do teu terreno. Tu botar poste e tudo mais. Então tu vai ter que arcar com alguns custos, dependendo do caso aí. Em áreas rurais daí, né? Essa foto aqui, a minha ideia era mostrar alguns tipos de medição, sugestão de medição. Então, tipo assim, ó, se eu tenho um muro, eu quero botar o relógio pelo lado de dentro, normalmente vai ser assim, né? Como é que eu faço? Eu tenho que fazer como com o muro? Tu vai ter que rasgar o muro para a caixa ficar com livre acesso e poder ter a leitura, né? É meio que óbvio, mas é bom sempre avisar vocês. Projetos novos hoje, se tu não prevê esse rasgo tanto no portão como no muro, em alguns casos a Celesc não liga. Na verdade, a Celesc não deveria ligar, porque a norma diz isso. Porém, tu pode acontecer de, sei lá, o cara que veio fazer a revisão é meio teu amigo tal e aceitou. Daí, beleza, aí acaba passando. Mas o certo é que não deveria aceitar. Então tem que ser feito um rasgo no muro do tamanho da caixa para o cara ter bastante visão. Ah, professor, mas é uma grade. A grade não interessa, tem que fazer o rasgo também. Tem que cortar, tem que ter o tamanho da caixa ali na grade, no rasgo da grade. Algumas coisas explicando aqui. Mas o que nos interessa mais aqui agora? Chegar nas etapas de desenho. O que é esse desenho que nos interessa agora, que é a parte do padrão de entrada, né? Então o que acontece? Ó?
Quando eu vou fazer um desenho do padrão de entrada, o que eu tenho que especificar? Eu tenho que mostrar como eu vou receber energia e como vai ser identificado, como vai ser demonstrada a energia dentro do meu terreno, como é que vai ser feito o meu padrão de entrada. Então esse projeto aqui, ó, inicial, normalmente, né, é bom tu fazer quando o cliente solicita a parte do desenho da planta baixa, que é o que a gente fez ali, fazer o desenho da planta baixa e posicionar as tomadas, os equipamentos e tudo mais, como vai ser disposto dentro da casa. Então quando eu faço esse projeto, eu vou lá e já faço também o projeto do padrão de entrada para ter. Porém saibam que para um medidor, dois medidores, a Celesc nem faz questão de olhar, ela não olha. Ela só olha a partir de 12 medidores, verificar o projeto. Então, se eu tenho até 3, 4, 10 medidores agrupados, um edifício, a Celesc nem verifica o projeto do padrão de entrada. O que ela verifica então? Ela verifica depois de pronto. Então, qual que é a ideia do projeto? É tu fazer o projeto, entregar para o cara que vai executar, o cara executa de acordo com o projeto, aí quando a Celesc for vir ligar, ela vai olhar se está certo ou não e vai fazer a ligação. Quando o projeto é muito grande, a Celesc revisa o projeto também, antes do cara fazer a execução. Então por isso que projetos menores, normalmente a Celesc não olha. Como eu falei, esses projetos que a gente está fazendo aqui, por mais que tu jogue no PEP e tal, para eles revisarem, a Celesc não vai revisar. Porque não faz parte do que ela diz como um projeto grande que é necessária a revisão. Porque esses projetos aqui, quando tem que fazer uma certa alteração, o custo não é tão grande assim. É bem tranquilo de se lidar. Mas basicamente o que seriam esses projetos aqui? Ó? Aqui tem alguns exemplos de desenho. Para quem não identificou ainda o que seria isso aqui? Ó? Do lado esquerdo é o poste da distribuidora, está escrito lá em cima, poste da rede da distribuidora, então é o poste lá da rua, onde passa energia normal. Tu vai ter que levar um cabo, que normalmente vai ser aéreo multiplexado até lá, e fazer a emenda conforme está lá, F1, F2, F3. Então vai trazer essa emenda até aqui, até o teu poste particular daí. Ali ó, tá a linha pontilhada, a linha da propriedade, onde acaba a propriedade. Dentro do poste vai ter uma caixa de medidor incorporada, então vai ter uma caixa para o relógio, no caso para o medidor, né, incorporada. Dentro do lado do terreno, dentro da tua casa, vai ter ali ó, uma caixa de aterramento, tu vai ter que cavar, botar uma caixinha, onde vai ter a haste de aterramento ali, mostrando a conexão, com a haste de aterramento visível. Para quê? Para a Celesc poder chegar e fazer a medição. Então eles vêm com o terrômetro, fazem a medição, assina, ok, fechou. Então eles fazem a medição do terra, por isso que tem que ter essa caixa de inspeção. Então os ramais mais novos, dentro da parte de dentro do terreno, ou do lado do poste, pode ser, dependendo de como der para colocar, próximo ao poste tem que colocar a caixa de aterramento ali. Então esse nosso desenho é para mostrar isso, que perto do poste vai ter que ter a caixa com o aterramento. Além disso, é claro, né, esse desenho aqui não está completo, vai ter que ter ali a parte de dimensionamento dos condutores ali, ó, tá vendo o F1, F2, F3 e o neutro? Qual a seção do neutro, qual a seção do fase e tudo mais. Isso tem que ter. E para quem ainda não entendeu, a letrinha E lá em cima ó, é o ramal da carga. Então como é que funciona aqui, por exemplo, na casa de vocês também, é assim. Chega os fios do poste da concessionária, chega no teu poste particular, desce até o medidor, no medidor entra e sai os fios, porque tem que passar pelo medidor a energia. Então vai entrar esses fios no medidor e também vai sair. Vai sair do medidor aqui, ó. Vou fazer aqui, vai sair do... Ó, vamos dizer aqui, ó, vem energia por aqui. Entra aqui, ó, nesse pontalete, vai entrar pelo condutor, por dentro do poste e vai vir até o medidor. O medidor vai fazer a medição, vai sair os fios, ó, pra cá, sai aqui, ó, liga nessa rodana e vai até a tua casa. Então a casa de vocês, no caso, né, se fosse para desenhar, estaria aqui assim, beleza? Claro, não ficou o melhor desenho de casa, mas é o que temos para hoje. Estaria aqui assim a casa. Então, ó, vem da rua, desce até o medidor, sobe e vai para casa. Isso aqui é um ramal de ligação aéreo. Então a tua energia vem de forma aérea e aqui também o ramal de carga também está aéreo. Entra por cima da casa, daí no caso, né? Vai até lá em algum local da casa, entra e depois vai para um quadro de distribuição lá dentro. Que daí para frente é os projetos que a gente já vinha fazendo, que é onde está o quadro de distribuição e distribui para dentro da casa daí. Então ele chega dessa maneira aí. E os condutores, o tamanho do eletroduto e tudo mais, já está tudo definido pelaquela tabela. Então é bem tranquilo de se aplicar. O que tem de mais dificultoso dessa etapa aqui? Deixa eu só...
Descartar aqui. O que tem mais dificultoso então dessa etapa aqui? É pegar esse desenho e criar ele. Ah tá, professor, precisa desenhar inteiro? Como eu falei, não precisa. A gente vai pegar o desenho e vai já fazer uma conversão ali. Aqui tem um exemplo, né? Esse aqui é o aéreo. Esse aqui daí é o subterrâneo. Para quem ainda não entende como é que funciona o subterrâneo, como é que funciona? Esse aqui é o poste da Celesc, da concessionária. Desce energia pelo poste. Tem que ter uma caixa aqui, ó, de inspeção. Então vai ter que ter uma caixa aqui com a tampa da Celesc, onde aqui vai ter a sobra de fio aqui dentro e um aterramento, uma haste de aterramento. Tu cava o teu eletroduto aqui, ó, cava ele até a entrada bem próximo, no caso, do teu medidor. Lá vai ter uma outra tampa da Celesc de ferro fundido. Aqui vai ter uma outra sobra de fio. O que tem? Tá vendo? Tem uma linhazinha vermelha aqui, ó. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem aqui, ó. Ó, tem uma linhazinha vermelha aqui, ó. Essa linhazinha vermelha de cima é uma fita elétrica. O que é essa fita elétrica? Quando tu cava, tu tem que cavar lá 30, 40 centímetros para colocar o eletroduto. Cavou, tu vai botar uma fita elétrica a 15 centímetros de altura. Essa fita é para representar o seguinte: quando o cara começa a cavar ali, se ele vê essa fita elétrica, ele vai saber, opa, dali para baixo tem cano, vamos dizer assim, né? Tem eletroduto de energia. Então eu devo parar de cavar, senão eu vou quebrar alguma coisa. Então essa fita elétrica é uma maneira de eu avisar a pessoa que for cavar ali. Então essa linha vermelha aqui é para isso, tá, pessoal? É uma fita elétrica que tem aqui, ó, a 15 centímetros de altura, e aqui, ó, a 30, 40 é onde a gente bota o eletroduto. Chega o fio aqui, ó, nessa mesma caixa, vou ter que botar um outra haste de aterramento, vai subir o fio por aqui e vai até o medidor. Do medidor vai sair o outro fio que vai para dentro da tua casa. E aqui está representado por esse cano aqui, ó. Esse cano que está aqui entrando reto aqui na casa. Mas poderia vir por terra também para casa, tá? Ou também poderia subir e vir aéreo também, sem problema nenhum. Só vejam que essa entrada é subterrânea porque na parte externa aqui, ó, foi cavado e colocado esse eletroduto. Aqui mais um exemplo de uma outra vista, a vista superior aqui, ó, de como é dentro do terreno. Aqui é a vista lateral e aqui é a vista frontal. A vista frontal tá aqui, ó, muro e mureta. Então ele fez o muro agora, né, mais um poste só. Fez o muro, mureta, botar o medidor ali. Botou um poste do lado do muro, mureta, então recebe, desce aqui, joga para dentro do relógio, pro medidor, do medidor sai para casa. Aí aqui é a vista superior, ó, mostrando aqui a caixa de medição, aqui é o poste, e aqui é a caixa de inspeção do aterramento. E aqui na vista lateral mostra aqui, daí, mesma coisa. Então qual desenho eu devo usar? Esse desenho aqui é um bom desenho de ser escolhido, ó. Desenho 12 da norma. Como é que funciona então? Medição em poste convencional com caixa embutida em muro ou mureta para disjuntor de até 80 A a 125 A. Então como é que funciona agora para aplicação? Então, deixa eu só encerrar aqui isso aqui, descartar. Então pessoal, o que eu queria dizer? Até aqui eu expliquei tudo o que seria o padrão de entrada. Como é que então eu defino meu padrão de entrada? Como é que eu calculo? A mesma coisa que vocês vinham fazendo, a diferença é que vocês vão pegar essa tabela agora e olhar ela inteira, beleza? Vai olhar ela inteira. Olhar ela inteira, tu vai definir tudo já os valores do padrão de entrada. O que a gente tem de extra agora? A gente está vendo aqui, ó, tem um desenho que conforme eu já pedi para vocês fazerem um download. Deixa eu fazer o download aqui e mostrar para vocês. Dos desenhos que a gente fez aqui no site da Celesc, né? Aqui, ó, desenhos. Acesso o arquivo em formato zip aqui, ó. Aqui eu já baixo o desenho. Já está aqui os desenhos baixados. O que acontece? Nesses desenhos baixados, a gente vai ter que escolher um. Então, como a gente vai ter lá, ó, no projeto nosso final, a gente vai ter uma casa. Essa casa, a gente vai ter que fazer todo o projeto dela. Onde que está esse projeto? É sempre bom a gente mostrar aqui para vocês. Para quem está acompanhando, ó, se tu vir em aulas virtuais, aulas 3105, projeto elétrico final, já está postado lá. Ó. Segue o link, vocês vão baixar aqui o arquivo. Ó, esse arquivo aqui. Aí tá aqui os arquivos, ó, DWG. Vamos pegar depois, fazer o download. Baixou o arquivo. O arquivo do projeto final de vocês já está lá.
O que vai acontecer na aula de hoje? Eu vou explicar ali até a parte de conversão agora, vou mostrar como é que se converte, o que tem que baixar para se converter, vou mostrar aqui para vocês também. Vamos fazer essa conversão juntos agora aqui online. Vou gerar esse arquivo novo já do padrão de entrada. As duas últimas aulas, né, assim que seria depois do intervalo, eu vou continuar aqui no Discord com vocês. Mas o que é para essas duas últimas aulas? Para vocês começarem o projeto de vocês. Baixou aqui, baixou, né? Ó, para vocês continuarem ali o projeto de vocês, beleza? O que eu fiz aqui, ó? Eu fiz um projeto já padrão, mais ou menos, para vocês poderem depois apagar e já ter uma noção. Deixa eu ligar aqui a mobília. Espera aí que eu já vou abrir o certo aqui para vocês. Melhor. Material para alunos, projeto 2. Aqui. Esse projeto aqui já vai estar lá para vocês online, tá? Eu vou fazer aqui, fazer o seguinte agora também. Deixa eu só. Por que não está abrindo? Agora abriu. Esse projeto aqui já vou fazer o seguinte agora também. Já vou jogar ali pelo Discord pra gente. Deixa eu só abrir aqui. Materiais. Projeto 08. Discord. Ó, eu vou jogar aqui pra vocês também. Ó. Vocês já tem um projeto aí em aberto pra vocês poderem usar. Então assim, qual que é a ideia aqui? Depois do intervalo é vocês pegarem esse projeto e já começar ele a desenvolver. Como é que eu vou fazer ele? Vocês vão pegar ele, vão separar todos os cômodos, vão preencher aquelas tabelinhas conforme vocês faziam o projeto 1. A ideia é fazer tudo que vocês já faziam no projeto 1 e começar a fazer devagarinho, beleza? Claro, vão ter muitas outras aulas ainda para se fazer. Vai ter bastante tempo, porém quem já puder ir começando, já começar a surgir as dúvidas para perguntar, não deixar tudo para a finaleira, eu já sugiro ir fazendo isso. Tranquilo, já consegue fazendo. Mas antes disso, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai pegar um exemplo de um desenho aqui, ó. O que a gente tem de desenho aqui quando a gente baixa aquela quando a gente baixa os desenhos lá da Celesc? Temos os seguintes desenhos, está aqui, ó. Desenho 01, kit poste concreto, padrão de entrada com uma caixa monofásica incorporada. O que tem que ver? Tem que tomar cuidado, tá? O meu projeto aqui, esse projeto aqui, vai dar monofásico, vai dar bifásico, vai dar trifásico? Tu não sabe ainda, por isso tem que começar o projeto. Comecei o projeto e digamos que deu trifásico, que é o que eu acho que vai dar o da maioria. Tá, deu trifásico, ok. Trifásico, ó, tu vai ter que fazer o seguinte. Desenho 04. Kit poste concreto, padrão de entrada, com uma caixa polifásica incorporada. Então é isso que a gente tem que ter. Uma caixa polifásica incorporada. Deixa eu olhar esse desenho 6 aqui, o que é. Tá, isso aqui é do esquema de aterramento, não nos interessa agora. Então, polifásica incorporada. A gente vem aqui, abre. Deixa eu girar esse projeto. Ó, temos aqui o projeto, o detalhamento do poste com a medição monofásica. Tá vendo aqui? Se eu quiser usar esse desenho aqui para começar, eu posso usar. Porém, eu não aconselho a usar esse aqui, beleza? Estou mostrando aqui, tá vendo aqui? Ó, caixa polifásica, medição em poste. Qual o desenho que eu aconselho a usar então? Deixa eu mostrar aqui para vocês agora. A gente acabou de baixar a norma, né? Onde é que estava a norma? Tá aqui, data de modificação. Não tínhamos baixado. Ah, tá aqui, né? Tá aqui, a norma. Se a gente for olhar aqui, ó, nas últimas páginas, tem os desenhos mais completos para serem usados, que vai ser melhor aproveitado. Se a gente for passando aqui para as últimas páginas, ó, aqui já tem um desenho mais completo. Ó. Uma caixa
mono, e aqui já tem um desenho dos fios, ó, saindo e entrando. Então por isso que eu aconselho a usar o desenho das normas. O que é o mais chatinho de usar o desenho das normas? É que tu tem que achar o desenho que tu vai precisar. Então é o seguinte, ó. Qual o desenho que a gente vai ter que usar? Como é que eu sei disso? A gente vem aqui no começo e vai olhar os desenhos que tem, ó. Desenho 1, condições gerais, não é isso, tal, legenda, poste com uma caixa monofásica incorporada, poste com uma caixa monofásica, detalhes, não é isso que a gente nos interessa. O que a gente vai querer é polifásica, tá aqui, ó. Desenho 8.1, página 63 e 64. Então a gente vai olhar aqui agora a página 63 e 64. Passamos um pouco. 67, 61. Tá aqui, ó. 62 e 63. Caixa polifásica. Incorporada. Tranquilo? Que é esse desenho aqui. De agora tem que achar. Já sabe que é a polifásica, né? Incorporada. Temos essa aqui do Murimureta. Quem quiser usar pode usar também. A polifásica que vocês podem usar é essa aqui, ó. Eu aconselho a usar essa aqui que é a que mais está completinha. 74. Tá vendo aqui, ó? Ligação temporária para canteiros de obras ou eventos. Quem no caso depois anotar ou tentar lembrar, eu também vou tentar lembrar essa informação. Desenho 13. Esse desenho aqui, ó, já está bem completinho, tá vendo aqui? O que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que colocar aqui qual a seção dos condutores que eu vou usar. Aqui. Eu tenho que fazer o diagrama do padrão de entrada extra, além disso aqui, para demonstrar como é que eu faço a ligação do medidor dentro. E esse diagrama a gente também encontra na norma já também. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, temos aqui, ó, o esquema de ligação. Deixa eu só procurar. Tá aqui, ó, esquema de ligação para esse é polifásico, esse mesmo. Ó, se a entrada e a saída for subterrânea, tá aqui como é que é o esquema de ligação e aqui já está o diagrama unifilar. Ramal de entrada, medidor, disjuntor, DPS e aqui vai para ramal de carga. Então aqui já está o diagrama unifilar, não precisa fazer também. Já está definido aqui. A única coisa que tem que colocar é claro, né, qual a corrente do disjuntor. Esse aqui também pode ser usado, ó, polifásica, com ramal entrada de saída aéreo, daí ó, entra por cima e sai por cima. E esse aqui entra por baixo e sai por baixo. Os dois são subterrâneos. Essa é a diferença daquele desenho para esse. Então o que acontece? Vamos dizer que a gente vai escolher esse desenho aqui. Como é que a gente faz então? Desenho 25, que está na página 99. Como é que eu faço? A gente vai colocar aqui, ó, imprimir. Vamos escolher a página 99. Ó, fechou a página aqui. Entrada e saída aéreo da caixa polifásica. Salvar com PDF, botamos aqui salvar. Padrão de entrada, vamos colocar. E vou salvar aqui na área de trabalho. Com isso, para quem já está ligado, mas quem não está, vou criar essa página aqui, ó, só a página 99, tá vendo aqui? Ó, a página 99 com o desenho da caixa. Agora, como é que eu transformo isso aqui em PDF? Vocês vão usar o seguinte programa. Deixa eu ver se eu tenho o programa aqui instalado. Não tenho, ó. Que bom. Vamos instalar junto. O programa é esse aqui, ó. ID to PDF. Tá aqui, ó. IDCAD. PDF to DWG, né? PDF to DXF Converter. Como é que eu faço isso então? Eu venho aqui, entro nesse IDCAD e boto para fazer o download. Ele vai baixar, ele é pequenininho, tá 7.2 MB. Baixou. Clico ali, ó, executo. Sim. Ele vai instalar. Vou instalar no... botar aqui no Quick Launch, install. Instalou. Já vou botar para rodar. Ele vai abrir esse arquivo aqui, ó. Esse aqui é o conversor que eu uso. Tranquilo? Existem outros conversores? Creio que existem, tá? Mas eu normalmente uso esse aqui. O que acontece aqui? Como é que funciona agora esse conversor? Não esqueçam que a aula, claro, ela está sendo gravada, depois vocês vão poder voltar com calma e lembrar os passos, né? Mas é bem tranquilo. Ó. Eu vou adicionar arquivos PDF. Ó, vou vir na área de trabalho, onde está o meu arquivo. Vou procurar aqui, vou achar o padrão de entrada. Gerou o arquivo ali, tá vendo? Gerado o arquivo, eu vou mudar isso aqui, ó, para DWG, que o tipo de saída que eu quero é DWG, que é o que eu vou usar. E além disso,
eu posso botar aqui, ó, ou para o arquivo que for gerado, que vai ser convertido, vá para a mesma pasta que está o meu desenho atual, ou senão eu posso escolher uma outra pasta que eu quero que gere. Eu vou botar aqui, ó, para ele vir para a mesma pasta atual, no caso, a área de trabalho. Feito isso, eu vou clicar em converter e vai botar aqui, ó. PDF faz, no caso, contém uma ou mais imagens, né? Salvo, dou um OK. Ele já vai abrir uma pasta mostrando o arquivo gerado. Tá aqui, ó, padrão de entrada. Dou dois cliques, Open, continuar, abriu, tá aqui o desenho já convertido. Como vocês podem ver aí. Então aquele desenho no final virou esse aqui. Claro, ele fica 100%? Não fica 100%. O que tem que ver aqui, ó? Tá vendo que o desenho tá assim, claro, ele copia até a parte lá da folha aqui, ó. Ele transforma o 9 no desenho. Tá vendo ali? O F ele transforma num... Não é letra no caso, não é texto, né? Ó, tá vendo aqui? Se bem que agora ele melhorou, ele tá transformando isso aqui em texto, ó. Ele melhoraram a versão dele. Esses antigos lá, esse aqui era um desenho, agora aqui já é um texto. Então, beleza, tá melhor ainda. Legal. Ah, o ramal aqui ficou um desenho, ó, tá vendo? Ó, o M aqui, ó. Ele não pega o M inteiro. Ele pega partes, ó. Então ainda não ficou 100%, mas melhorou. Alguma coisa ele já transformou em letra. Legal. Então tá vendo aqui, ó, alguma coisa, é claro, vai ter que deletar, vai ter que vir aqui, arrumar. Sempre tem isso. Ó. Deletar esse final e tal. E outra coisa importante que você tem que se ater é o seguinte, ó. Quando tu bota para imprimir, deixa eu botar aqui agora. Vou botar aqui PDF. Vou botar aqui uma folha 4. Windows. Botar assim, botar card CTB, sim, tal, fit to paper, tá tudo ok. Botar para dar um preview aqui, ó. Ó, tá vendo como é que ficou o desenho no preview, na impressão? Ficou meio que meio zoado, vamos dizer assim, né? Ficou o quê? Ficou a linha muito grossa. Para algumas coisas ainda ficaram legal, que é os detalhes, tá? Mas ali dentro, ele tá vendo, ó, que chegou a sumir os detalhes ali dentro, ó. A palavra DPS que nem parece DPS, cabos flexíveis também. O que tem que tomar cuidado? Que na hora que ele faz a conversão, às vezes ele faz a conversão para uma, no caso, para uma linha mais grossa, ó, conforme o by layer aqui, ó, tá vendo que tá bem grossa aqui, ó, no desenho. Então tem que, às vezes, depois, é claro, né, ir alterando o desenho, dar uma alterada. Por isso que eu falei para vocês, ele faz a conversão, é um Ctrl C, Ctrl V, entre aspas, né, porém tem que arrumar bastante coisa antes de gerar. Tranquilo? Tem que botar os detalhes ali, qual é o tamanho do disjuntor. Então não é tipo, o cara que não é projetista consegue fazer o desenho. Não, ele não vai conseguir fazer o projeto. Ele pode até conseguir fazer a conversão, alterar ali e tal, mas, claro, calcular o projeto em si e tal, daí não. Daí já foge do que ele realmente faz. Por isso que a ideia aqui, que era hoje, né, pessoal? A gente já mostrar pra vocês aonde baixa o conversor. Eu acabei de baixar aqui no meu, ó. Eu não tinha instalado. Baixar ele, acabei de baixar, já instalei, já fiz a conversão. Como eu escolho o que eu vou usar para fazer o meu padrão de entrada, então o que eu falei para vocês? Vocês vão ter que usar esse desenho aqui, que é o detalhamento do esquema de ligação da caixa. Então esse aqui vocês já podem fazer a conversão aí. E além disso, voltando lá para a norma, né? Deixa eu ver se a norma está aqui. Vocês também têm que gerar esse outro desenho aqui, ó, que é o desenho do detalhe da... Que é aquele desenho do... Esse aqui, ó, ligação de obras e eventos. Vai ter que alterar alguma coisa aqui também, tá? Tipo aqui, ó, tá vendo? Tem duas tomadas no poste. O que é isso aqui? Isso aqui é um poste que eles vão lá e enterram, enquanto o cara vai usar para obra rapidinho. Depois eles vão lá e tiram o poste. E trocam o padrão de entrada que vai ser, tipo, para construir o prédio. Então eles têm que ter energia, daí eles usam esse poste aqui. Esse aqui daí, a ideia é o que? Tu vai apagar essa caixinha aqui, ó. E vai deixar, vai, no caso, arrumar um pouco esse desenho para arrumar para o teu padrão de entrada. Por que eu sugiro usar esse aqui? Porque esse aqui já está bastante coisa pronta. Já tem os fiozinhos prontos e tudo mais. Eu sugiro usar esse desenho aqui. Se quiser usar um menos pronto, que daí seria, por exemplo, ó, esse do muro e mureta dá para usar também, tá? Esse aqui está bem pronto também. Pode escolher esse aqui. Esse aqui ficou legal. Se tu for usar esse outro aqui, ó, esse aqui, por exemplo, tem que ficar ligado que tem bastante coisa faltando. Esse aqui, ó. Tem que desenhar os fios, tem que desenhar bastante coisa. Então eu acho melhor pegar esse aqui como exemplo. Pegar esse aqui, fazer a conversão e... Esse aqui, né? Fazer a conversão e usar ele. Ele está melhor já representado, está mais fácil de se ver. Então galera, deixa eu só pausar aqui a gravação.